As temperaturas tendem a superar a média histórica do período em parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Minas Gerais e Espírito Santo, e também em todo o estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. E com esse calorão todo, os médicos alertam para os cuidados, principalmente no caso de crianças e idosos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no News Noite o médico cardiologista Dr. Heron Rached. Eu agradeço aqui pela presença mais uma vez. Muito obrigado, viu, doutor? Eu falei seu nome corretamente. Boa noite, Feliz Natal. Alô, Leandro. Boa noite, Feliz Natal, Leandro. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Doutor, qual é a sua recomendação para esse período, doutor? Beber água, antes de tudo, é fundamental, né? Então, a atenção importante, você já focou que seria na população de gestantes, idosos e crianças, né? E a dica realmente é a hidratação. A desidratação, que é a perda de líquido, não é apenas a perda só de líquido. Você perde sódio, perde potássio, perde cloro, perde elementos importantes ao nosso corpo. Isso daí pode levar a quadros de queda de pressão, aparecimento de arritmias. É mais frequente nesses casos de desidratação, quadros respiratórios, como pneumonia, principalmente naquelas populações mais vulneráveis, como os gestantes e os idosos. Então, muito interessante aí na sua reportagem que focou o consumo de bebida alcoólica, que nós não recomendamos, que a bebida alcoólica ela leva à desidratação, o consumo de frituras, que também leva à desidratação. Então, nós temos que ter muito cuidado com a alimentação. Então, beber muita água, evitar álcool, evitar cafeína, comer bastante frutas, evitar frituras, usar alimentos leves, que tenham digestão fácil, evitar atividade física entre 10 e 16 horas, ou seja, se você tem que fazer sua atividade física, dê preferência antes das 10 da manhã e após as 16 horas. E uma atividade física não muito intensa, para que você não perca bastante líquido e não induza quadros de desidratação. São dicas importantes que podem salvar vidas. Agora, doutor, qual é a quantidade ideal de água para poder tomar todo dia, hein? É muito individualizado, Leandro. Tem pacientes que têm restrição ao consumo de água, principalmente aquela população de pacientes com problemas renais e problemas cardíacos. O ideal nessa época é que se consuma no mínimo 3 litros de água por dia. E mais uma vez reforçando, hidratação não é hidratação com álcool. Muita gente termina tomando cerveja, achando que está se hidratando, e a cerveja tem álcool e induz a desidratação, e isso não traz benefício à nossa saúde. A mesma coisa também com refrigerante, doutor? Porque tem gente que fala, não bebi água hoje, mas bebi refrigerante. Refrigerante praticamente é água. Existe o consumo excessivo de açúcar e existe o consumo excessivo de sal, que também termina induzindo a desidratação. Então, o ideal mesmo é que a hidratação ela seja procedida com água, e naqueles pacientes em que estão fazendo atividade física, depois de 1 hora que querem tomar algum isotônico, primeiro toma água, depois intercala com isotônico. Tomar só isotônico também não faz bem à saúde. Agora, doutor, há pessoas que falam assim, não bebi água hoje, aí pega um copo enorme e toma de água de uma vez só. É normal ou é bom a pessoa tomar sempre um pouquinho? Ou tanto faz? O ideal é que a hidratação ela seja distribuída durante o período da manhã, ou seja, das 7 às 22 horas. O fato também da hidratação depois das 22 horas, muitos pacientes têm problemas de refluxo e terminam tendo problemas de sono pela hidratação depois das 22 horas. Então, distribuir água regularmente entre 7 da manhã às 22 horas é o mais recomendado. Agora, doutor, muita gente com esse calorão não consegue dormir bem, né? Tudo bem que a pessoa às vezes liga o ar-condicionado, então o ventilador, mas mesmo assim a pessoa não tem uma noite boa de sono. Como contornar isso, doutor? Isso daí é um grande desafio, não é? Uma das recomendações que nós temos nesse período de calor, como hoje, que fez 36 graus em São Paulo, 40 graus no Rio de Janeiro, é que se durma em ambientes mais arejados, que procure usar roupas mais leves, roupas brancas, entendeu? O uso de ar-condicionado ou de ventiladores para circulação de ar é extremamente positivo, e procurar ambientes mais arejados, evitar ambientes, aglomerações, ambientes que tenham muito calor, né? Tudo isso daí é importante. Ou seja, quanto menos água você perder para o meio ambiente, mais importante para a sua saúde.
Doutor, sei que agora a pergunta que eu vou fazer é uma pergunta um pouco difícil, porque pode aí abranger muita coisa, né? Mas qual um sintoma bem normal, natural, de uma pessoa que não bebe muita água e em função do calor ela vai sentir? Primeiro, eu acho que tontura, né? É natural a pessoa sentir tontura. Um dos primeiros sinais da desidratação é a boca seca, né? O ressecamento das mucosas, depois o aumento da pulsação, porque o nosso coração ele tenta mandar mais sangue para os órgãos vitais, então ele termina aumentando o número de batimentos por minuto. E outra coisa também é a tontura. A tontura ela é resultado de uma queda da pressão arterial. O calor induz a uma vasodilatação, ou seja, as nossas artérias elas se dilatam, com isso existe queda da pressão e daí aparecimento das tonturas. Se fosse só as tonturas, seria contornável, né? O problema é que a queda de pressão pode induzir desde quadros mais simples como tonturas até arritmias mais graves e fatais. Então não é apenas o fato de houve a queda da pressão e você sentir tonturas. Você pode ter quadros mais graves e quadros até fatais. Então é muito importante. Mas os primeiros sinais que você sabe que você está desidratado, boca seca, aumento da pulsação e outra coisa, você perde o condicionamento físico. Na proporção que você vai fazer alguma atividade física, vai andar, você se sente mais cansado e menos condicionado. Doutor, as pessoas que têm o costume de fazer a caminhada na praia, né? Pessoa que tem um histórico de pressão alta, isso é perigoso nesse período agora de muito calor? Qual a recomendação que essa pessoa poderia ter? A atividade física, ela sempre está recomendada para aqueles pacientes, desde que não tenham contraindicações, né? O fato de você ter pressão alta, ter algum problema cardíaco, que esteja acompanhado por um médico, ele vai fazer a prescrição da atividade física adequada. Nesse período de calor, a recomendação é que a atividade física ela seja praticada antes das 10 da manhã e após as 16 horas, onde você tem uma menor incidência de calor e, com isso, uma menor desidratação. Então, não é que a atividade física estará suspensa, é que ela vai ter que ser praticada em horários especiais, antes das 10, após as 16. Vale ressaltar isso, porque senão muita gente, né, doutor, pode falar, não, está fazendo calor, eu vi que é perigoso fazer calor, eu tenho um histórico de pressão alta, então fazer uma caminhada na praia agora no calorão não é bom, não vou fazer exercício. Nada disso. Tem que fazer exercício, mas no horário... A atividade física é importante, principalmente a atividade física ajuda a manter o peso e hoje um dos grandes desafios que nós temos na cardiologia é o crescimento acelerado da obesidade. Então a atividade física ela é recomendada. Continue sua atividade física antes das 10 da manhã, após as 16 e não esqueça do protetor solar. Hoje o câncer de pele é uma realidade no nosso meio e nós precisamos combater. E sempre também, se puder, com uma garrafinha d'água, né, doutor? Sempre, sempre. Garrafinha d'água, sempre. Então não é desculpa para poder deixar de fazer aquela caminhada pela manhã, né? Que é fundamental para a saúde. Doutor, muita gente usa também colírio nessa época. Ajuda? Resolve? Ajuda porque o calor excessivo ele termina ressecando. Não só a mucosa, né, boca, como também os olhos ficam mais ressecados. Então o uso do colírio ele é muito positivo nessas situações. Em relação ao protetor solar que o senhor falou agora há pouco, doutor, é aconselhável sempre usar aquele protetor solar com um fator mais elevado? Em geral, nós recomendamos fator de proteção solar acima de 50. Né? Acima de 50 já é o ideal. Ter cuidado e não esquecer, roupas leves, dar preferência a roupas claras. As roupas claras, elas absorvem menos calor e evitam mais a desidratação. Né? O uso de chapéu, de boné, é muito positivo também nessas situações. Cuidado também tem que ser redobrado com idosos, né, doutor? Idosos e também crianças, né? Porque idosos têm aquela manchinha na pele, né? E aí aquela manchinha ela é bem sensível, não é isso? A pele é mais desidratada, então ela é mais suscetível a lesões. Os idosos também, eles estão mais propensos a apresentar câncer de pele, né? As lesões que chamamos de melanocíticas. Mas tem muito cuidado, essa população que nós citamos, tanto do idoso, né? O idoso mais octogenário, que ele depende mais de uma atenção, como a criança também, que depende mais de uma atenção, ou seja, de você ofertar água toda hora. Porque se você deixa de ofertar água, o idoso esquece de tomar água. É a mesma coisa da criança, a criança esquece de tomar água. Então é muito importante nessa população. 3 populações fundamentais que nós não podemos esquecer: idosos, crianças e gestantes.
Essa população, ela precisa ter bastante cuidado, nós precisamos ter bastante atenção com essa população.